como é que o teu dinheiro pode trabalhar para o teu projeto de vida e não você ter sua vida trabalhando por dinheiro, muitas vezes cada vez mais dinheiro, e eventualmente, quando você se dá conta, passou. E tudo pode ter sido, e tudo pode ter ido em vão. Fala galera, estamos ao vivo para mais um episódio do Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. E o tema de hoje vai ser diferente de tudo que vocês já viram aqui até agora, né? O tema é: a vida é maior que o dinheiro. Tá? Tenho certeza que vai trazer ótimas reflexões aí para vocês. A gente vai falar um pouco de investimento também, de tendências de mercado, enfim, tenho certeza que vai agregar muito. Meu nome é Dom Barros e eu estou aqui com a minha parceira de vídeo de podcast, Carol Viudes. Fala galera, tudo bem com vocês? É sempre legal lembrar que aqui no Made in Brasil a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para compartilhar com vocês como elas construíram. Mas a gente sempre fala muito aqui de como alcançar o sucesso financeiro, grana, dinheiro. A gente está muito em busca disso, né? E trazendo isso para vocês. Mas o tema de hoje vem para mexer um pouco com o nosso pensamento, fazer a gente parar, pensar, refletir e ter ali a clareza, né, que a direção ela é mais importante que a velocidade quando a gente traz uma reflexão sobre a vida, junto com o financeiro, mas a gente vai falar sobre vida. Então, estou muito feliz com o episódio de hoje. Quero deixar um recado para vocês compartilharem esse vídeo, darem um like, que vocês ajudam com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e assim essa mensagem também. Deixa eu apresentar nosso convidado de hoje. Tem um baita currículo e com certeza vocês vão poder conhecer mais da história dele. Mas vamos lá. Ele é empreendedor, formado em administração de empresas. Ele acumula experiência no varejo e mercado financeiro, tendo atuado em empresas como 3M Brasil, Credit Suisse e Prudential Brasil. É especialista em planejamento de vida, proteção financeira e investimentos dinâmicos. Atua como pesquisador e planejador, professor e palestrante. Em 2007, ele fundou a Life FP, né, onde hoje ele atua como CEO. E em 2016, ele também escreveu o manifesto Uma Nação em Sua Melhor Versão. E criou a Life Academy, como uma plataforma que planejará a vida de milhões de brasileiros e transformará a relação das pessoas com o dinheiro. Com vocês, André Novaes. Bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado. Olha, acho que eu nunca tive uma apresentação tão elegante como essa, viu? Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pela gentileza. Obrigada. André, vamos direto ao ponto, né? Eu tô curioso para ouvir. A gente bateu um papo ontem para decidir um pouco do que seria o tema de hoje. E sugestão tua, né? A vida é maior que o dinheiro. Por que você gosta, né, de desenvolver esse tema? O que isso significa para você? Legal. Olha, eu acho que acima de tudo, esse tema ele emerge justamente do aprendizado que eu tenho tido ao caminhar com famílias. Você bem citou, a Life, então, é fundada em 2007, mas eu começo essa trajetória 3 anos antes. Então, eu estou flertando com 20 anos, né? Estando lado a lado, com famílias, buscando profundidade e abrangência no diálogo, em tudo que se refere à vida financeira, dinheiro, objetivos, sonhos, também investimentos, proteção e por aí vai. E o que eu tenho aprendido é que tem muita gente que tem muito dinheiro, mas que parece que também, por não saber lidar bem com isso e conectar isso de maneira adequada com seus projetos de vida, eles conhecem muito bem acerca da história dos números, mas muito pouco sobre o número de histórias que eles poderiam construir a partir do dinheiro que têm. E é um pouco a partir dessa perspectiva, então, que a gente lança, inclusive não chamando a empresa de Money, finanças pessoais, mas chamando de Life, finanças pessoais, que é, hey, como é que o teu dinheiro pode trabalhar para o teu projeto de vida e não você ter sua vida trabalhando por dinheiro, muitas vezes cada vez mais dinheiro, e eventualmente, quando você se dá conta, passou. E tudo pode ter sido, e tudo pode ter ido em vão. Eu sei, eu também, eu não sou nem tão jovem, nem tão velho. Estou com 45.
Eu acho que nesse momento de vida eu começo a ver que algumas coisas já passaram, que algumas ainda não chegaram, mas se eu não tiver a maturidade do cuidado, eu vou ter arrependimentos. E os maiores arrependimentos que eu vejo para quem está mais adiante nessa trajetória de vida é: eu cuidei muito do dinheiro e cuidei pouco da minha vida. E o tempo passou. E o tempo passou. Por isso que a gente diz que a vida, então, é maior que dinheiro, né? Tentando servir, ajudar famílias a não caírem nesse erro, que parece que cada vez mais tem sido o erro comum. Fala-se muito sobre dinheiro, vive-se muito pouco. E isso causa problemas. É isso que a gente quer tentar resolver, se lançar a resolver, pelo menos. Legal. E você acredita, e se é que você acredita, você pode dar algumas dicas, alguns direcionais de como fazer para conseguir atingir os objetivos financeiros sem perder mão da vida? Por quê? Uma coisa que eu até defendi, né, e defendo hoje, né, vamos ver se eu repenso isso, mas quando eu falo com a minha equipe de vendas, eu sempre bato nessa tecla de que não faz sentido querer buscar todos os resultados financeiros e profissionais e ter toda a qualidade de vida e ter todo o tempo com a família, tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Eu costumo falar que é importante aceitar um desequilíbrio momentâneo. É verdade. Para que, eventualmente, você possa ter o equilíbrio do jeito que você quiser. Só que, às vezes, a gente não sabe em quanto tempo, né, que a gente vai conseguir. Como que você enxerga? O que você costuma Eu vou orientar? só complementar, Claro. porque eu trago uma dualidade em relação a ele nesse ponto. Eu Tá acho bom. que a gente vai mexer com a cabeça da galera. Aham. Porque o Dom realmente ele tem esse lado de, não, a gente só vamos curtir a vida a hora que chegar lá. E esse chegar lá, ele é tão dinâmico porque a gente está sempre querendo construir mais e mudando. E eu já tenho uma sensação também, quero construir, a gente trabalha bastante, mas até por ter visto meu pai falecer cedo, então eu fico com esse anseio dentro de mim. Mas será que a gente não tem que curtir mais? E você que lida, né, com muitas famílias, que já viu muita coisa, trouxe algumas dores, é interessante a gente saber assim, em que momento que isso deve se harmonizar, equilibrar e quais as dicas. Legal, legal. Eu acho que antes de eu dar alguma dica prática, eu vou convidar aqui para o programa, acho que um cara que tem mais a dizer acerca disso do que eu, ele é um romancista russo, Leo Tolstói. E ele, então, tem um conto que diz de quanto terra precisa um homem. E esse conto diz o seguinte: numa determinada região, um homem, então, ele recebe um convite, ele diz: olha, me encontre aqui amanhã, às 6 horas da manhã, e eu vou te fazer um desafio, e a partir desse desafio você vai ter oportunidade de ter tudo o que você sempre sonhou, de conquistar tudo o que você sempre quis. Eu não vou te dar mais muita instrução, instruções adicionais vêm amanhã de manhã. Esse homem, então, um camponês, trabalhador, ousado, obstinado, disciplinado, orientado a resultados, ele aparece ali às 6 horas da manhã e, conforme combinado, ele recebe ali uma orientação de como seria aquele dia. Então, quem o convida para aquela tarefa diz: você está livre para sair andando, correndo, e até onde os teus pés tocarem, toda essa terra é sua. Toda essa terra é sua. Você só tem uma condição. Você tem que estar de volta a esse espaço antes do sol se pôr. Bom, se a gente estivesse no papel desse cara, a gente pensaria mais ou menos o seguinte: são 6 da manhã, eu conheço a região, eu conheço o meu mercado, eu me conheço, eu conheço meu país, a gente pode tentar trazer essa analogia de maneira mais contemporânea. Eu tenho que estar de volta aqui até às 18. Poxa, se então eu for até o meio-dia e depois eu voltar, eu devo conseguir cumprir a tarefa. E lá, então, ele se lança, cheio de energia, de empolgação, o projeto é novo, as coisas são novas, ele está com gás, é de manhã, ele se alimentou bem, ele está preparado, ele está habilitado, e ele começa, então, a conquistar a terra, tocando os seus pés nessas determinadas regiões.
Aí ele está aproximando ali das 11, ele já pensa, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Né? Então não é uma ausência de plano. Eu sei que bateu meio-dia, eu tenho que voltar, porque eu tenho que estar de volta para o mesmo lugar que eu parti antes do sol se pôr. Só que deu 11h15, ele vê no horizonte uma cachoeira que ele ainda não tem na propriedade dele. Então ele diz, mas eu preciso daquela cachoeira a mais. Então ele vai, ele decide então se lançar e ele anda, caminha em direção daquela cachoeira. Acontece que quando ele chega naquela cachoeira, ele olha um pouco mais adiante e ele vê uma coleção de palmeiras imperiais que ele não tinha no terreno dele até aquela hora. O que ele faz? Ele se lança até aquelas palmeiras imperiais. E quando ele chega nas palmeiras imperiais, ele olha um pouquinho mais adiante e diz, uau, mas ali tem uma prainha que eu não tenho ainda aqui na minha região. Eu preciso ir até lá. E ele vai até lá. Chega uma hora que ele vê, meu Deus, já são cerca de 2h da tarde. Eu tenho que voltar. E ele se sai, ele se lança correndo para voltar, porque ele sabia, e a regra era clara, se você não tivesse aqui até o sol se pôr, nada é seu. E ele corre. Só que ele está metros de distância de chegar até onde ele tinha que chegar. Só que ele cai. Ele cai. E ele cai, e diz o conto de Tolstói que ele cai e morre. Uau. Porque ele não aguentou. E o conto termina, de quanta terra um homem precisa para viver, eu não sei. Mas depois que ele morre, é 1 metro quadrado. É 1 metro quadrado. Então, eu acho que quando a gente para realmente para refletir, o que eu realmente tenho feito com a minha vida? Será que isso tem valido a pena? Eu acho que o principal convite que a gente faz para as famílias é para pensar, não é para pensar e depois agir, é para pensar, depois pensar mais um pouquinho, depois pensar um pouco melhor e agir com precisão. Nenhum pensamento, né, ele deve existir desassociado de uma atitude. Para repassar a palavra, eu saio de Tolstói, eu vou um pouquinho mais para trás na história, aqui agora no contexto eclesiástico, talvez, e eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, e para mim Gênesis 1 mostra a melhor lição que a gente pode ter acerca de praticamente tudo na vida. Gênesis 1 começa, acima de tudo, com o caráter de Deus sendo ali amplamente manifesto. Gênesis 1 começa, Deus disse, então fez. E isso é o caráter de Deus. Porque notem nas nossas vidas o quantas vezes a gente diz e não faz. E aí corre atrás para tentar compensar. E aí a gente dá um monte de desculpa, muitas vezes também ganhar dinheiro, muitas vezes também produzir, muitas vezes na direção de estar bem aos olhos do mundo, mas porque a gente sabe que a gente está devendo alguma coisa. Então, de um lado, para a gente contemplar que a vida é maior que dinheiro, a gente tem que entender o quanto é o suficiente, né? O quanto a gente realmente precisa, qual é esse projeto de vida que a gente quer realmente construir. E, de um outro lado, a gente tem que exercitar caráter. E eu acho que o caráter é que supera a competência. Fala-se muito sobre desenvolver competências. Eu acho que a gente deveria estar discutindo mais sobre desenvolver caráter. Uau. Eu digo, eu faço. Eu digo, eu faço. E Deus descansou no 7º dia. Amém. Até você falando em caráter, né? Eu lembro, eu tenho cinco sócios. Tá. E eu me lembro uma vez que ele mandou um vídeo, eu até te mostrei, né? Simon Sinek. E ele mandou um vídeo exatamente falando isso, assim. A gente estava numa discussão sobre conhecimentos diferentes na mesa, né? E ele me conhece há bastante tempo. E aí, nessa troca, assim, nessa discussão boa ali sobre conhecimentos, no final dele me mandou um vídeo só falando assim, entre o caráter e o excesso ali, né, de conhecimento e talento, eu fico com o caráter. Falei, E isso é muito importante mesmo, a gente saber, né, que olhar no olho da pessoa e ter certeza que pode contar, que é do bem. Agora, como, né? Porque é incrível o que você falou, né? E super pertinente. Acho que a luva serve para 99% das pessoas.
tá todo mundo nessa correria, a coisa tá cada vez mais frenética, tá cada vez mais competitivo. Né? Hoje em dia todo mundo é ansioso, né? Todo mundo tem problema para dormir, todo mundo tem... E de fato, né? Eu estava até discutindo com meus pais, estava falando ontem com a minha mãe sobre isso, né? Ela falou, nossa, às vezes eu acho que você está mais esquecido. Você não era tão esquecido assim. Eu falei assim, eu não sei se eu me preocupo com isso, porque o que eu estou percebendo é que eu tenho cada vez mais coisa para, sabe, na mesa. Para cada vez mais pratinho que você tem que girar ao mesmo tempo. E como existe uma limitação do quanto o cérebro consegue administrar, né? Ele começa a ficar cada vez mais seletivo. Né? O que é mais importante, o que é maior prioridade aqui, e a atenção vai para aquilo e acaba, invariavelmente, passando algumas coisas. Agora, como no meio dessa tempestade, né? Desse caos, desse vendaval, você conseguir aplicar? Né? Você, por exemplo, como é que você faz isso? Você tem uma hora, você organiza uma agenda? A primeira coisa que eu faço, eu não busco respostas em mim, eu não busco respostas nos outros, eu busco resposta num eixo vertical. Toda relação que a gente tem ela é uma relação horizontal, né? Eu posso me aconselhar com pares, e eu não estou dizendo para não fazer isso. Isso é amplamente saudável. Acho que é uma expressão madura, inclusive, de humildade. Eu posso me aconselhar com os meus pais, eu posso me aconselhar com parentes, com amigos, até com outros profissionais. Mas eu começo o meu processo sempre me aconselhando com Deus. Eu faço uma oração acerca disso, né? A gente tem muito essa orientação hoje, mas qual que é o teu projeto? Qual que é o teu plano? Você é capaz, se você acredita. E isso também tem gerado cada vez mais ansiedade. Né? Porque não é assim que a gente foi feito by design. Né? Isso está virando uma coisa meio que by default. Mas por design, pelo menos é o que eu acredito, e respeito quem acredita qualquer coisa que seja diferente, é que Deus tem um projeto para a minha vida muito antes de eu ter sido concebido no ventre da minha mãe. Isso, inclusive, é um versículo bíblico. Né? Então eu pergunto, Deus, qual que é o teu projeto para a minha vida agora? Qual que é o teu projeto para essa fase da minha vida agora? Isso é muito bem colocado no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, inclusive, onde se pergunta qual é o tempo de Deus para as coisas agora. Então eu começo por aí. Mas eu não paro por aí, porque, de novo, né, Deus disse e Deus faz. Então, da mesma maneira, Ele também diz para a gente, vá e faça. Né? Depois, o que eu pratico é a madura percepção de que eu não sou capaz de fazer tudo. Então, quando eu percebo que eu não sou capaz de fazer tudo, é que eu percebo que eu sou capaz de fazer muito. Faz sentido? Né? Ou seja, isso aponta para renúncias. Eu tenho que abrir mão de coisas. Eu tenho que ter um bom processo, até seletivo, para quais são as coisas que eu não vou fazer. Só que aqui, ao meu ver, reside também um perigo, que é o perigo do egocentrismo, de dizer não para tudo aquilo que eu não gosto de fazer, né? Ao contrário, a gente acaba dizendo não para aquilo que eu sei que eu deveria estar fazendo, mas eu não estou fazendo, e a gente acaba dizendo sim para aquilo que a gente gosta de fazer. E eu também aprendi um pouco o contrário na minha vida. Primeiro eu preciso fazer o que eu preciso fazer, para depois eu fazer o que eu gosto de fazer. Depois a gente vai poder até entrar na parte mais financeira, como é que a gente tentou decodificar esse negócio todo na prática. Né? Então eu começo orando, não ficando unicamente dependente dos meus sentimentos e das minhas emoções. Eu busco uma orientação vertical. Depois eu começo fazendo algumas renúncias também, reconhecendo que eu não posso fazer tudo e, portanto, eu posso fazer muito. Né? Em algum momento isso passa por deixar dinheiro na mesa, em algum momento isso passa por deixar que algumas oportunidades não sejam manifestas, mas, de novo, a gente tem que ter essa percepção para que a vida vá melhor. E em termos mais práticos, eu hoje tenho uma radical disciplina para me manter amplamente afastado
de uma maquininha de ansiedade que todo mundo tem e paga caro para ter ela, chamada celular. E aqui eu não quero parecer, eu uso celular, eu gosto de tecnologia, eu sou early adopter, eu falo com as persianas da minha casa, sobe e desce, eu sou desse tipo, né? Mas, lembra, acho que tudo emerge quando a gente primeiro toma uma decisão na vida. Entende? Então, por exemplo, eu tenho 2 filhas, Legal. Uma de 11 e uma de 9, né? E eu tomei uma decisão de ser pai e não de estar pai, né? E eu me vi várias vezes, né, up and down ali no celular, dizendo o que eu fiz esses últimos 30 minutos da minha vida, enquanto as minhas filhas estão crescendo, né? E aqui eu concluo, voltando para o segundo ponto, que é das renúncias. Há cerca de 7 anos atrás, então quando a minha filha mais velha estava com 4, a caçula com 2, eu recebi um convite para escrever 2 livros de uma editora grande. E eu me lancei ao desafio. Um deles eu concluí. O segundo eu comecei a ter um pouco de, muitos chamam de writer's block. Eu não conseguia muito desenvolver minhas ideias. Eu fui orar e eu tive uma viagem, antes da pandemia ainda, e ali eu conheci um cara, ele é um pastor, é um líder americano. Ele já escreveu 37 livros. O primeiro deles, ele escreveu depois que ele tinha 60 anos de idade. Esse mesmo primeiro livro, ele tinha começado a escrever aos 32, quando então ele olha para a janela e ele vê os filhos brincando. E naquele momento ele toma uma decisão. Eu não vou escrever mais uma única palavra até meus filhos terem crescido, porque esse tempo passa. Ele escolheu. Ele fez uma renúncia. Ele reconheceu que ele não podia fazer tudo, mas que naquele momento, o mais importante para ele era ser pai. Não era ser escritor, não era ter a fama, não era ganhar muito dinheiro com livro, era ser pai. Isso é renúncia, isso é clareza, isso é você reconhecer que você não pode fazer tudo. Daí você acaba fazendo muito. E essas são as pessoas que vivem as melhores vidas que eu conheço. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E André, como é que você se coloca até nesse papel, na vida e nos negócios, nesse papel mais estratégico? Deixa eu sair do turbilhão de coisas que está acontecendo, de sair catando e resolvendo o problema para pensar. Que a gente vem falando, né? A tarefa mais difícil é pensar e é difícil pra caramba. Porque às vezes parece que você prefere encontrar mais 3 problemas na sua frente que você não sabe nem como sair da operação, sair ali do dia para realmente refletir e talvez encontrar o propósito. Olha, primeiro, eu coloco na minha agenda tempo para pensar. Né? Você já deve conhecer conceitos de agenda em blocos ou alguma coisa do gênero, né? Onde você então estabelece de antemão o que você quer fazer com cada pedaço de tempo que você tem na agenda. A gente fala muito de dinheiro, né? A Life trabalha principalmente com dinheiro. O dinheiro é um troço interessante, que o dinheiro você consegue guardar um pouquinho hoje para ter 10, 12, 15 vezes amanhã. Tempo não, né? Tempo você não consegue. Eu vou guardar 2 horas hoje, porque acho que um dia eu vou ter 26 no dia. Não dá para você fazer isso, né? Então, quando a gente quer lidar com o dinheiro, a gente faz o orçamento do dinheiro. O tempo, a gente também deveria fazer o orçamento do tempo. O que é o orçamento do tempo? É dizer para que cada hora do seu dia deve servir. Né? É a mesma coisa que você pega lá, eu ganho X. Poxa, isso tanto vai para isso, aquilo vai para aquilo lá, essa parte eu já reservo, já começo a investir. A mesma coisa com o tempo. Né? Então, eu tenho tempo de pensar, efetivamente. Só que, além disso, isso eu já faço há bastante tempo, acho que eu até já mostrei para você algumas vezes, salvo engano, isso foi também antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia, eu tive a chance de conhecer um autor canadense chamado Carey Nieuwhof, e ele tem um conceito que ele chama de at your best, ou no seu melhor. Ele, então, propõe a gente refletir acerca de 3 momentos diferentes no dia, né? The green zone, the yellow zone and the red zone. A green zone é aquela onde você realmente se sente mais produtivo, e cada um é de um jeito. Né? E também isso pode mudar ao longo do tempo. Por exemplo, eu sempre fui um cara que, sei lá, com os meus 17, 18 anos, assim, acordar 2 horas da tarde, para mim, era tranquilo. Eu dormia a noite toda, a manhã inteira. Mas eu adorava, acordava sem nenhum problema. Hoje, eu vou dormir lá pelas 11, durmo bem, não acordo 4, não acordo 5, mas umas 7 da manhã eu já estou despertando.
E queridos, antes das meninas em casa acordarem, que elas acordam umas 8h30, 9h, naquelas 2 horas, de novo, eu efetivamente faço, porque eu me submeti ao que eu aprendi lendo a Bíblia. Disse e faz. Eu não pego meu celular, né? E é ali que eu vou pensar, naquele momento do dia. Né? E eu gosto de rituais, eu me encaixo bem com rituais. Por exemplo, eu gosto de fazer o café. Então eu pego lá uma prensa francesa, eu vou em casa, eu faço direitinho. E aquele ali é o tempo que eu tenho. Né? Só que esse tempo também está na minha agenda. Então eu não tenho ali, meu dia não começa às 9 da manhã, começa às 7 da manhã, e se eu mostrar minha agenda, está lá, tempo para pensar. Literalmente está escrito o tempo para pensar, como todas as outras atividades que eu tenho que desenvolver depois. Né? E também é fato que seria irresponsabilidade da minha parte não dizer que nessa altura do campeonato eu tenho gente que, no tocante mais operacional do que a gente tem para fazer, eu vou me apoiar no clichê aqui, né? Efetivamente faz melhor do que eu faço, né? Mas também podemos até conversar sobre isso, eu caí do cavalo algumas vezes até criar um processo para poder colocar as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Né? O que me dá margem. E aqui então eu concluo, né? A minha abordagem estratégica para poder pensar na vida é ter margem. Eu tenho margem em tempo, eu tenho margem financeira, né? Eu tenho margem em relacionamento. E a margem vem quando você também não topa fazer tudo de qualquer jeito. Né? E, principalmente, tem um bom tempo para pensar. Né? A minha principal disciplina estratégica é o ato intencional de pensar. E não só o de fazer. É o ato intencional, tempo carimbado para pensar. Legal. Quando você estava na fase de mais construção, né? Você já aplicava? Você já tinha essa agenda de tempo para pensar, onde você... Tô perguntando até para a gente, né? E pensando assim que também a gente, por consequência, reflete a realidade da maioria das pessoas que talvez não estejam com a vida resolvida. Né? E a gente vive isso, né? Esse operacional, porque todo mundo quer ter margem de tempo, margem financeira, margem para... Só que quando você participa do marketing da empresa e participa do financeiro, participa do conteúdo e participa do... Você desenvolveu isso mais tarde na sua vida? Ou... Não, eu acho que é exatamente quando você faz muito mais dessas coisas que você precisa ainda mais dessa margem. Né? O problema é que a gente tem um pouco de um sentimento de super-herói quando a gente está numa operação, a gente também tem um pouco o sentimento de ninguém consegue fazer melhor do que eu tenho que fazer do meu jeito, eu tenho que criar minha marca, eu tenho que criar o meu estilo. Então, depois eu replico aquilo que foi criado. E tudo bem, é legítimo fazer isso. Acho que é importante você criar ali alguns padrões. Mas eu sempre fui... como que eu posso talvez colocar isso? Extremamente disciplinado. Extremamente disciplinado, né? E eu também comecei uma empresa, vamos voltar lá atrás, né? Imagina que a gente está aqui em 2007, eu vou contar essa história de uma maneira melhor. Eu viro para o meu pai e para minha mãe, né? E eu falo, pai, mãe, eu vou sair da 3M. E naquele ano, eu tinha ficado 1 ano na 3M, eu tinha ganhado um prêmio do melhor vendedor naquela época na área de consumo da 3M. Né? A gente estava indo para Cancún fazer uma viagem, eu abri mão e eu digo para os meus pais, e notem que o meu pai, ao longo da vida toda, vendeu fertilizantes numa multinacional, meu pai saía de casa na segunda, voltava para casa na sexta, quando não aos sábados, eu estava na 3M, cuidava de todo o interior do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, norte do Paraná, saía de casa segunda, só que eu voltava na quinta. Voltava na quinta porque eu ia para um grupo de estudo bíblico. E de vez em quando eu levava bronca do chefe porque eu estava na quinta e não voltava na sexta. Mas tudo bem, era a minha decisão. E eu decido sair.
Para os meus pais, talvez os nossos pais sejam meio que de uma geração onde eles formaram o filho para o mercado de trabalho. E eu, saindo de uma 3M, premiado, com carro e tudo mais, né, era um pouco chocante para eles. Aí eu saio e eu digo para meu pai, eu vou montar uma empresa, que olha que interessante, a gente vai cuidar da vida financeira das famílias, a gente não vai vender nenhum produto financeiro, a gente vai cobrar só mensalmente delas um valor fixo por mês para elas conversarem sobre a vida financeira com a gente ajudá-los. Aí meu pai diz o seguinte para mim, filho, eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse, eu não investiria na sua empresa. E com esse estímulo é que eu começo, então, a empreender. Bem-vindos, galera. Né? E ali naquele momento, né, como que eu faço uma primeira reunião? Eu não sabia. O que eu faço numa segunda reunião? Faço a menor ideia. Como eu conecto a primeira com a segunda? Não sei. Né? Mas antes disso, que contrato que eu faço antes de ter uma primeira reunião? Também não sabia. Eu me lembro. Primeiro contrato, eu redigi meio que buscando algumas coisas no Google. Né? Lembra, não tinha chat GPT naquela época. Né? Mas a gente foi encarando esse negócio. E aí, então, indo um pouco mais adiante, num dado momento, meus pais se separam. Se separam só fisicamente, eles não se divorciaram. Né? Nesse momento, a Life já estava indo para o seu terceiro para o quarto ano. E eu me lembro bem dessa fase, fazendo um monte de coisa também. Mas eu também devo reconhecer que eu tive um aporte, eu tive na época um fundo italiano que aportou um dinheiro na Life que me ajudou também a organizar muitas coisas. Tá? Isso é um fato. Né? Mas ainda assim eu me lembro de cuidar da marca. A minha audácia, né, no cuidar da marca, antes de ser Life FP, de Finanças Pessoais, era Life FPA, de Financial Planning and Advising. Eu achava que se fosse em inglês, ia chamar mais atenção. Né? E se não bastasse, o máximo da minha criatividade em marketing era dizer que a Life FPA era membro do CFIP. CFIP era o Centro de Estudos de Finanças Pessoais e Empreendedorismo. A Life Finanças Pessoais era o único membro do CFIP. Né? Mas eu achava que se eu colocasse no meu paper que a gente era membro do Centro de Estudos, todo mundo ia... Né? Então, eu comecei fazendo tudo isso. Né? Mas aí, long story short, eu acho que funcionou. Né? 3, 4 anos depois, eu vou comer uma pizza com meu pai. E meus pais, naquele momento, fisicamente separados. E meu pai, então, fala, filho, o que você faz de fato? Né? Porque se a gente tem um engenheiro, né? A gente sabe mais ou menos o que um engenheiro faz, sabe mais ou menos o que um nutricionista faz, o que um psicólogo faz, tal. Mas o que faz um planejador financeiro pessoal? Né? E ali eu contando, então, para o meu pai o que eu faço. E depois de um jantar... e talvez algum vinho junto, meu pai vira para mim e fala, filho, primeiro eu preciso te pedir desculpas. Né? Notadamente, as coisas evoluíram. Mas eu acho que a melhor maneira de eu externar o meu pedido de desculpas é dizer que eu acho que se eu e sua mãe tivéssemos tido alguém na nossa família antes de você e sua irmã nascerem, eu acho que a gente não teria se separado. Uau. Então, foi nesse momento também que eu falei assim, a gente de alguma maneira está aqui para salvar casamento também. A gente também está aqui de alguma maneira para fortalecer a relação entre pais e filhos, que muitas vezes acaba sendo atritosa por decorrência desse assunto. Né? Então, nesse momento, porque ali, 3, 4 anos, eu acho que a Life estava começando a ficar... grande para continuar pequena, mas ela era pequenininha para se tornar grande, que é o momento mais delicado de qualquer negócio. O caixa começa a apertar, as vendas existem, o resultado está lá, mas a gente começa a estar grande para continuar pequeno, mas a gente está pequenininho para ficar grande. Né? Então, mas naquele momento, aí sim eu virei cavalo de corrida. Já estava casado à época, eu me lembro muito bem, e acho que, Dom, você tem total razão quando diz qual é a estação da vida que a gente está. Lembro também de Eclesiastes 3. Né? E eu disse para a Luzia, querida, eu preciso de cerca de 1 ano e meio, 2 anos, para deixar tudo isso aqui muito ajeitado.
E a gente vai ter que combinar muito bem aqui dentro de casa como isso vai ser. Porque eu vou ter noites de trabalho, eventualmente eu vou ter finais de semana de trabalho. Mas fato é, né, e ela não me deixaria mentir aqui, eu nunca tive um domingo de trabalho. E também quando chegava em casa, eu conseguia deixar o trabalho fora. Eu fazia questão de deixar o trabalho fora, né? Mas sim, eu tive uma fase nítida na minha vida onde eu fui cavalo de corrida. Vocês já viram, né? Até que tem a historinha, né? Qual cachorro que ganha a luta? É aquele que a gente alimenta mais. Qual cavalo que ganha a corrida? É aquele que não olha para o lado. Né? O trabalho do jockey é evitar que o carro olhe para o lado. Né? Só que a gente tem um negócio chamado celular, que fica olhando para o lado o tempo inteiro. Então, todas essas coisas meio que se conectam, né, do que a gente está conversando. Então, foi dessa maneira que eu no Opera, quando não tinha ainda toda uma estrutura e uma boa base de apoios, que eu cuidei para crescer. Reconhecendo que o que eu fazia excedia a minha capacidade, né, aí eu pensei, poxa, a gente está aqui para resgatar famílias. O planejamento financeiro é a mídia que eu uso para isso. É só a mídia que eu uso para isso. Né? Era algo maior do que a gente. E também, num dado momento, dialogando muito bem dentro de casa, dizendo, eu tenho uma corrida para vencer, eu tenho uma corrida para ganhar. André, a gente não tem essa propriedade a fundo para dizer, né? Você tem, mas a gente escuta muito falar que muitos casamentos terminam por dinheiro mesmo, né? Por problemas financeiros. Na sua empresa hoje, até dentro dessa sua experiência, quando vocês pegam um casal e estão em conflito por dinheiro, quais que são os primeiros passos? Assim, o que as pessoas deveriam se perguntar e olhar um para o outro? Legal. Acho que a primeira coisa é reconhecer que existe ali uma situação para ser endereçada, e muitas vezes eles chegam até a gente já porque há esse reconhecimento. E aí, a maneira como a gente lida é, primeiro, observando como é que eles tratam essa coisa do dinheiro. E a gente começa a perceber que, rapidamente, as conversas sobre dinheiro vão muito na direção de quem está certo e quem está errado, porque falta uma agenda do o que é certo e o que é errado para a família. Então, a gente tem uma empresa, né? Eu sei que cada um de vocês também têm uma em comum, e a gente, quando tem uma empresa, a gente cria missão, visão, valores. E para a família? Qual é a missão da família? Qual é a visão que a gente tem para essa organização chamada família? Quais são os valores que a gente vai defender? Né? Aí muita gente, eu tenho uma reunião de marketing na terça-feira. Hey, e um jantar a 2 tal dia da semana, tal horário? E aquilo está na agenda. Daí a gente volta para a agenda em blocos. Né? Então, o primeiro convite que a gente faz é o casal, a família, assinar o seguinte. Né? Muitas vezes eu chego até a escrever realmente uma frase onde a gente diz o seguinte: olha, não existe sucesso profissional que supere um fracasso familiar. Não existe um sucesso profissional que supere um fracasso familiar. Que tal agora a gente então também começar a conversar sobre o que é importante para vocês, para a gente não ter que ficar conversando sobre quem está certo e quem está errado. E um conceito que é muito legal, que a gente criou e a gente compartilha com as famílias, é o que eu chamo de decisões 3D. Porque geralmente as picuinhas financeiras ou do dia a dia vêm porque tem visões opostas para alguns assuntos. Né? Eu vou dar um exemplo meu aqui, então agora é momento testemunho. Né? Eu caso, Luzia, minha esposa, entre cunhados e cunhadas eu tenho 9, e não é mentira. Uau! Né? Família grande. É uma família bem grande, ela é mineira. E a Luzia vem com a seguinte temática. Bom, quem casa quer casa. Né? E eu, então, ali logo quando a gente estava no nosso segundo encontro, eu disse: Luzia, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não sei se esse negócio entre a gente vai dar certo ou não, eu quero que dê, mas eu vou morar de aluguel por um bom tempo, tudo bem? Brincadeira. Começa o primeiro conflito. Deixa claro, né? É um jeito fácil de resolver, né? Olha, desse jeito eu não brinco, né? Claro que não foi assim. Na medida que a nossa intimidade amadurecia, esse assunto emerge, lógico, depois a gente casa e vem a questão da casa, e ela, com toda a sua doçura, né? E argumentos, indo na direção de que claro, mas bons argumentos, né, que ela queria casa. E eu, né, munido também, não de tanta doçura, mas de alguns argumentos de que não, eu gostaria, né, de que a gente permanecesse no aluguel por um tempo.
Só que rapidamente a gente atritava acerca desse assunto. Né? A gente também é da vida real, a gente também discutia, a gente também não concordava com todos os elementos. E rapidamente, quando não concordava, a gente começava a separar esse assunto, até chegar ao ponto de não vamos mais conversar sobre isso, o que é o pior dos estágios. Né? É como se fosse uma anestesia, mas o problema continua lá. Você anestesiou, mas você não fez a cirurgia. Né? Em algum momento, a sedação termina e o problema está lá ainda. Como é que a gente foi resolver? Né? A Luzia começou a me acompanhar em algumas viagens, a convite que eu começava a receber da lá e FIO, até mesmo algumas reuniões que eu tinha fora do país, e ela começou a ir comigo. E disso a gente começou a gostar desse negócio de viajar. Nenhuma novidade até aqui. Né? Só que daí, e eu me lembro claramente de quando isso aconteceu, a gente decidiu... então a gente recebeu a notícia que a gente estaria grávida da Maria Camila, a nossa primeira filha, está com 11 anos, e a gente então toma uma decisão. Que tal se como uma das digitais da nossa família, né, uma das marcas da nossa família, a gente pudesse morar pelo menos um mês por ano numa cidade diferente no mundo. Uau! É isso. Isso implica no uso do tempo, isso implica nas decisões que eu tomo na empresa, isso implica nas decisões que eu tomo acerca do meu dinheiro. Mas a gente chegou à conclusão de que isso seria legal. Seria legal um dia a gente estar numa mesa como essa, e eu brinco que vou estar a Luzia, minha esposa, minhas 2 filhas e 2 imagens cinzentas na minha frente, sujeitos esquisitos, mas isso vai acontecer um dia, né? E aí a gente vai estar conversando sobre... e a gente já morou em alguns lugares. Né? Então, como foi aquele tempo que a gente morou em Durban, na África do Sul? Lembra daquele açougue em Milão? Poxa, e aquele cara que vendia flor no apartamento de baixo quando a gente morou em Manhattan? Né? E isso foi preenchendo a nossa vida como família. Né? E ao ponto de, hoje em dia, a Luzia diz, é para isso que o dinheiro serve. Ou seja, esse é o eixo 3D da nossa decisão, porque toda decisão é dimensional, é bidimensional, ou isso ou aquilo. Perfeito. Né? Ou eu moro de aluguel, ou eu compro uma casa. A 3D é a nossa melhor versão na família. Um dos manifestos dessa melhor versão se dá nessa experiência com as nossas filhas, uma experiência multicultural. Né? Hoje elas participam do lugar que a gente escolhe, hoje elas pesquisam as cidades que a gente vai. Então, claro que a gente não fez isso durante a pandemia, mas a gente já voltou a fazer, esse ano a gente faz de novo. E isso preenche a nossa família, as decisões que a gente toma, e essa é a nossa terceira decisão. Então, agora, a nossa reflexão não é mais sobre se a gente vai morar de aluguel ou se a gente vai comprar uma casa. Agora, a pergunta que a gente faz é: o que mais aproxima a gente da nossa melhor versão? E a resposta que a Luzia dá é morar de aluguel. Está entendendo? Né? Então, e é isso que a gente vai, daí, casal a casal, tentando decifrar para qual é a digital desse casamento, qual é depois a digital dessa família. E como que a gente faz o tempo, o trabalho, o dinheiro, os recursos que a gente tem, justamente trabalhar para essa melhor versão. Eu acho que vai ser mais barato eu comprar essa casa. Eu acho que eu não quero mais a casa. Um mês em Manhattan, um mês em Londres, um mês a morar de aluguel. Né? Desse jeito não é legal? Desse jeito é muito mais legal. Mas olha, pode parecer bobagem, os lugares mais legais que a gente ficou, e eu também adorei, a Luzia também, as meninas, foi em Gramado. Tem nada a ver com Londres, já tivemos um tempo em Londres, já tivemos um tempo nos Estados Unidos. E tem momentos que você está com um pouquinho mais de dinheiro, tem momentos que você está enfrentando um pouquinho mais de restrição, mas o local menos importa. O que importa realmente é o diálogo que emerge disso, e principalmente a gente quer fazer isso por quê? Ou seja, isso requer pensar. Né? Isso requer pensar. Né? E hoje a gente vê a manifestação disso principalmente nas meninas, pesquisando os locais, as cidades, as culturas, e isso preenche o nosso dia a dia. Né? Então,
aqui acho que o conceito vale mais do que o exemplo. Total. E sabe o que é fascinante? Porque conforme você foi contando a história, eu fui refletindo que é exatamente por estar nessa vida louca, insana e fazendo muitas coisas, os casais, a maior parte também é assim. Então, vão vivendo um dia, o outro, tem conflitos, então não conversa mais, ou conflita, mas não coloca mesmo assim, eu acho que não sei se te dizer o percentual, mas quantos casais devem parar e escrever junto visão, valor? Pois é. Sendo que para começar uma empresa é a primeira coisa, né? Que ainda é difícil pra caramba. E posso dar mais um take nisso? Claro. Mas isso, a fonte vem de um cara que eu admiro muito. Ele é o pastor da igreja que a gente frequenta. O nome dele é Ricardo Agreste. E isso também permeia... Isso é como se fizesse a essência de como eu e Luzia conversamos. E o que eu quero dizer é o seguinte. Primeira vez que eu fui ver ele celebrando um casamento, né? E eu frequento uma igreja de denominação presbiteriana. E os presbiterianos muitas vezes são um pouco famosos por gostarem um pouco de vinho e tal. Afinal de contas, Jesus transformou água em vinho, né? Não foi em Coca-Cola, nem chá e etc. Sagrado. Né? Aleluia, irmãos, aqui. Né? Mas eu fui ver ele celebrar um casamento e eu falei assim, nossa... E depois do que ele disse ali, eu pensei, deve ter exagerado um pouco no vinho, porque não é possível. Né? E deixa eu te dizer o que ele disse. Imagina João e Maria ali se casando, e ele então pergunta para João, ele tem os olhos verdes, bonitos, como os de vocês, assim, e ele diz, João, você quer ser feliz? Né? Então, a igreja está linda, a noiva está linda, o João está bonito, os convidados estão todos ali. João responde, sim, eu quero ser feliz. Aí ele diz, ok, João, tá bom. Maria, ele olha para Maria, ele diz, Maria, e você quer ser feliz? Maria responde, sim, eu quero ser feliz. Né? Aí ele fala, ok, Maria. Aí ele fala assim, João, Maria, venham aqui. E aí ele tem uma habilidade de olhar ao mesmo tempo para os dois, assim, é um negócio meio esquisito. Se vocês querem ser felizes, não se casem. A igreja muda. Fica aquela coisa mesmo, que coisa esquisita, né? Aí por isso que eu falei, deve ter tomado um vinho a mais, ele esqueceu o protocolo ali e tal. O pastor falou. O pastor falou, tá vendo? Agora volta aqui. Aí ele olha para o João. Obrigado, pessoal. Volta pra cá. André é bom demais. Volta para cá, ele vira e depois fala assim, João, papo agora de homem para homem, né? Porque homem casa, viu? João, a partir de hoje, né, ele diz, a tua decisão, a tua prioridade é fazer Maria feliz, prioridade. Né? E prioridade é uma palavra meio maluca, né? Porque a gente hoje tem, vamos imaginar quais são as 17 prioridades da empresa. Falar que tem 2 ou mais prioridades é pior do que falar subir para cima. Né? Porque é uma prioridade, né? Não existe prioridade no plural, né? Pelo menos não deveria. Mas então ele diz, é a tua prioridade fazer da Maria a mulher mais feliz? Né? E Maria, e você? É a tua prioridade fazer do João o homem mais feliz que tem. Então, para pensar um pouco nesse conceito. Imagina você estar casado com alguém cuja prioridade é fazer de você a pessoa mais feliz. Mas isso não é só bonitinho. Porque para pensar. A Luzia me decepciona pouco. Eu a decepciono mais. Eu tenho clareza disso. Mas fato é, a gente se decepciona. Então, se eu fizer, né, da Luzia a minha fonte de felicidade, como se ela fosse uma fornecedora de felicidade, a partir do momento que o fornecedor começa a falhar, o que a gente faz com o fornecedor? Troca. Essa é a cultura da felicidade acima de tudo. Então, se o casamento passa a ser percebido, não, eu já sou feliz. É como se eu tivesse a maturidade para dizer, Luzia, eu já sou feliz. Ao ponto de que agora a minha prioridade é te fazer feliz. E imagina eu ter o sentimento de que eu estou casado com alguém cuja prioridade dela é me fazer feliz. Uau. Isso muda as relações
de maneira que eu acho que nenhuma outra coisa tem o poder sequer próximo de causar tanto impacto sadio e positivo quanto isso. Né? Então ele conclui, então se o teu objetivo é fazê-la feliz, se o seu objetivo é fazê-lo feliz, então não há nada melhor do que o casamento para isso. Né? Então também nesse contexto é um pouco dessa agenda que a gente busca trazer para os casais. Porque o que a gente vê muitas vezes é cada um casado, mas querendo meio que ter uma agenda muito... De novo, tem que ter individualidade. Né? Mas para concluir essa questão do casamento, nós três aqui, todo mundo que está assistindo a gente nasce dependente, não é? Sim. Muitos falam que o ser humano é uma das espécies que fica dependente dos pais por mais tempo. Muito bem. Depois, qual é a nossa próxima fronteira? Depois da dependência dos pais. A gente quer rapidamente ficar o quê? Independente, não é? E é bom que a gente seja independente. Né? Então, aí vamos ficar aqui, João e Maria são independentes. Aí eles decidem se casar. E o casamento é uma relação, naturalmente, o quê? Ela é uma relação de dependência. Vocês acham que o casamento é uma relação de dependência? Um depende do outro? Depende. Talvez em alguns momentos sim. Né? Mas acho que essa dependência, como de pais, por exemplo... Não. Será que o casamento é uma relação de independência total, absoluta? Também não funciona. Não. Talvez o casamento seja uma relação de interdependência. Né? Então, se você quer entrar num casamento mantendo uma relação de dependência financeira, física, emocional, não é legal. Mas também se você quer ter um casamento e manter muitas características de independência, também não é legal. Então o casamento é uma terceira via, é uma evolução da independência. A você, então, reconhecendo que agora você está numa relação de interdependência. E é dessa relação de interdependência que você cria filhos dependentes. E se essa relação de interdependência se mostra madura, é que os teus filhos se tornam independentes também mais rápidos e de maneira melhor. E se preparam melhor e de maneira mais rápida para uma futura relação de interdependência, assim consecutivamente. Né? Então, é um pouco dessa misturança toda que a gente tenta dialogar com as famílias. Então, note, até agora a gente não falou sobre mas qual o método de orçamento que você usa? Não importa. Se é no papel, se é no celular, se é com um software ou não, se é no Excel. A gente tem tecnologia própria, a gente desenvolveu tudo isso, mas isso é secundário, terciário no que a gente faz. O que importa é a gente não se privar de ter conversas maduras e conversas difíceis com as pessoas. Né? E o que eu mais percebo, para concluir, as pessoas estão sedentas por conversas maduras e por conversas mais difíceis. A gente está um pouco cansado da superficialidade. Eu sinto isso. Eu tenho uma pergunta, até um pouco polêmica, mas com a sua experiência vai ser interessante ouvir. Tem muitos casais, aliás, poucos casais realmente fazem um planejamento financeiro ou dizem quanto um ganha e quanto o outro ganha. E muitos casais omitem isso. Quanto um ganha, cada um tem o seu dinheiro separado. Na sua visão, tem certo e errado? Qual seria o melhor caminho? Por quê? Essa pergunta tem segundas intenções. Mas vamos lá, vamos ver. Não tem. Bom, de novo. A gente já debateu sobre isso e a gente não concordou. Não mas concordou vamos lá. ainda? Não concordamos? Sobre dizer quanto ganha? Não, sobre... Momento de discussão. Agora... Não era sobre Eu acho que dizer. você entendeu a minha pergunta errado. São duas perguntas, tá. então. Duas perguntas. A minha pergunta é, por exemplo, os casais, eles devem dizer um ao outro quanto ganham? E a sua pergunta é em divisão de contas? Não, eu acho que a questão que você trouxe aquela vez é se as finanças do casal deveriam ser unificadas. Perfeito. Tá. Entendeu? Não Então, tem dinheiro da Carol, não tem dinheiro do Dom. É o dinheiro, tem o dinheiro do casal. Olha, Então, a sua pergunta é depois da minha, porque primeiro tem que saber quanto ganha para poder juntar. Esse é o momento, né, onde polêmica. se você estivesse, a gente estivesse numa reunião de planejamento, vocês são clientes, a primeira coisa que eu teria que dizer para vocês aqui é o seguinte:
Dom, Carol, vamos ter esse papo agora como amigo ou como amiguinho? Você sabe qual a diferença? O amiguinho, ele vai dizer o que você está afim de ouvir. Tá. O amigo assume o Verdadeiro. risco de dizer o que você precisa escutar. Amigo ou amiguinho? Amigo, né? Né? Sim, um tem que saber o quanto o outro ganha. Naturalmente. Normalmente. E sabe qual é o efeito? Assim, se um souber o quanto o outro ganha, geralmente no dia seguinte, o band-aid foi tirado e está tudo bem. E a vida continua. A gente transforma muita coisa em tabu, a gente complica demais as coisas. Eu gosto da minha filha caçula. Esses dias ela viu que eu estava um pouco mais preocupado, né? E ela falou isso do alto da sabedoria dos 7 anos de idade dela, agora está com 9. Ela falou, papai, está acontecendo alguma coisa? Você está preocupado? Eu falei assim, papai, tem uma situação ali. Isso era umas 8 horas da noite em casa. Tá. Apesar de toda a teoria, né? De vez em quando eu também não estou tão bem assim em casa no final do dia. Então ela me pergunta, mas papai, você consegue resolver isso agora? Aí eu disse, agora não. Então vamos brincar? Vamos. Acabou. Muito obrigado, filha. Você, especialista, faz palestras para tudo outras lugares. Você devia ter um TED Talk sobre o que você acabou de me falar aqui. Você tem total razão. Né? E muitas vezes essa questão do o quanto ganha é tão simples quanto isso, sabe? E a gente tem que simplificar mais as coisas e relaxar um pouco mais acerca disso. Agora, mas as finanças, eu acho assim, o projeto de vida tem que ser um só, um projeto da família. Mas deve ter o dinheiro dele, deve ter o dinheiro dela, né? Sabendo quanto que é. Tanto é que lá na Life, a maneira como a gente organiza o orçamento, eu vou ficar aqui com o João e Maria ainda, né? Então a gente teria lá o orçamento do João, o orçamento da Maria, com as coisas de Maria. E João sabe exatamente quais são as coisas de Maria. Mas lembra, o que a gente compartilha, pelo menos, ou convida os casais a contemplarem, o teu principal papel é fazer da Maria a pessoa mais feliz e o seu é de fazer de João o mais feliz. O que não significa que vocês não vão ter atritos, significa que vocês não vão ter alguns diálogos mais calientes acerca de alguns assuntos. Mas vamos lembrar o porquê que a gente está aqui. Não é para saber quem está certo, é para a gente saber e conseguir identificar o que é mais correto. Mas também tem o orçamento da família, tem o orçamento do carro do João, tem o orçamento do carro da Maria. Só que a combinação de tudo isso é o grande projeto da família. Né? Então, o plano, na nossa perspectiva, tem que ser um só. A gestão, por exemplo, quem paga o quê, isso tudo pode ser combinado. De novo, é uma questão secundária. Se o projeto é um só e a gente está indo para o mesmo lugar, né, eu gosto do seguinte, a gente muitas vezes confunde essência com forma. Tá. Não é? Quer dizer, qual que é a essência? A essência é, vocês são um casal, uma família. A forma, quem paga o quê, como organiza o que paga, de novo, a forma é forma, não é essência. Mas a essência é, vocês são um casal, é um projeto de vida. E vamos dialogar sobre isso. Né? Concluo aqui dizendo, a gente tem uma aula com um cara chamado William Ury, né, do livro How to Get to Yes. E ele coloca muito bem a figura do The Balcony Guy, ou o cara do balcão, que é uma terceira pessoa que organiza. Tão simples quanto isso. Né? Então, muitas vezes, essas fricções ou essas possíveis tensões conjugais, elas são verdadeiramente rapidamente dissipadas, simplesmente pelo fato de ter alguém organizando a conversa. E a gente determina o que é a essência e a gente começa a ver que, aquilo tudo que parecia tenso é forma. E tudo bem continuar nessa forma. Mas que legal, a gente teve um tempo para pensar sobre a essência. E aí as coisas caminham melhor. Muito bom. A gente tem tempo, acho que tem. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né, um pouco do teu conhecimento também em relação a investimentos, né? Acaba que a gente se aprofundou, né, nessas questões de vida, né? Agora, lidando com tantas famílias, né, vendo aí as dificuldades, os acertos, né, o que funciona, somado aí aos seus estudos, aos seus relacionamentos, o que você acha que você pode trazer a mais, né? O que a pessoa comum não sabe
e faria diferença na hora de tomar uma decisão em relação ao investimento? Quais pontos de atenção, talvez principais erros? O que você pode falar sobre esse assunto? Acho que a principal é quanto mais simples o investimento for, melhor, né? Muitas vezes, também falando em investimento, mas você vai ver que é impossível a gente desconectar a pergunta de investimento da reflexão acerca do projeto de vida, né? A gente muitas vezes quer saber qual é o melhor investimento para fazer, né? O que é o quente agora, né? A gente quer saber muito o que fazer, depois a gente quer saber o como fazer e a gente se priva de refletir acerca do porquê que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, né? A gente falou rapidamente antes, né? Simon Sinek traz muito bem isso lá com o Golden Circle. Mas acho que para quem está escutando a gente, talvez uma coisa legal é, se você olha os investimentos que você já tem, né, para você poder qualificá-los como se eles são bons e são ruins, a principal medida é, você sabe explicar o que você tem? Porque se você não souber explicar o que você tem, você não comprou o investimento, alguém te vendeu. Perfeito. E provavelmente o interesse é assimétrico. Provavelmente, né? Tanto que eu defendo muito a questão de que um verdadeiro planejador financeiro, ele não deve ser, em hipótese alguma, remunerado pelos investimentos dos clientes, seja no modelo Assets Under Management, muito menos pelo modelo comissionado, né? Para quê? Para que a gente não tenha, então, o chamado conflito de interesse e possa falar as verdades que são muitas vezes dolorosas, né? Para os ouvidos de quem está no mercado de serviço financeiro. E verdade, por exemplo, quanto mais simples o investimento, melhor. Quanto mais barato o investimento, melhor, né? Se a gente tiver que ficar com uma única dica, se você levar a pergunta, você pode fazer isso de duas maneiras, né? Por exemplo, vou dar uma coisa só que eu sou fãzão, né? E vale a pena estudar, é fácil estudar. No próprio site do Tesouro Direto dá para estudar um monte sobre isso, que são títulos públicos vendidos através do sistema do Tesouro Direto. Depois de você estudar tudo isso, você vai lá para o teu agente autônomo de investimento, ou você vai para o teu gerente de banco e se pergunta, o que você acha disso? Se ele falar que não é bom, é porque é ótimo. É porque é incrível, compra. Então essa é a primeira. Mas é lógico que existem coisas que você pode também optar por trazer um pouco de sofisticação e etc. Mas a gente muitas vezes quer deixar a coisa muito sofisticada sem saber fazer o básico, né? Aqui eu me lembro do meu padrinho. Meu padrinho, ele tem uma técnica. Ele é um cara que conhece muitos lugares, já viajou bastante, mas qualquer restaurante que ele vai, a primeira coisa que ele pede é o arroz. Tá. E ele diz, se o arroz é bom, o restaurante é bom. Então, se a gente não consegue fazer, a gente brinca, existe o método FCA, né, que é feijão com arroz. Se a gente consegue fazer o feijão com arroz direitinho, sabe, não querendo, mas eu queria agora já partir para uma carteira balanceada, com criptoativos, eu também quero ativos internacionais, eu também quero atrelados com inflação, e LCIs, LCAs, CRI, CRA, eu tenho 47 ativos diferentes na carteira, você não sabe o que você tem, né? E concluo. Também, talvez você não dá uma dica prática, né? Se a tua carteira de investimento tiver muito mais do que uns 5 ou 6 ativos, você está indo para tudo quanto é lugar. O que acontece com quem vai para tudo quanto é lugar? Não chega em lugar nenhum. Né? Você está pluridirecionado. Você não está efetivamente apontado para lugar nenhum. Né? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter. E por que muitas vezes o mercado de investimento gosta de colocar um monte de ativo na carteira dos clientes? Porque a gente, enquanto cliente, tem a sensação, uau, olha quanta coisa. Mas, de um outro lado, quando a gente começa a desconfiar que essa quanta coisa não está indo para lugar nenhum, a gente abre a tela do computador ou abre ali o celular e vê tanta coisa que eu nem sei por onde começar. E é da ausência de ação que, então, o mercado financeiro continua collecting o dinheiro deles. Né? Então, a principal leitura é para investimento. Você tem que saber explicar o que você tem. Isso é o que a gente busca atingir com todos os nossos clientes. Você tem que saber explicar o que você tem. Não é eu dizer o que você tem e para que serve. Eu vou te ensinar a saber o que você tem. E a prova final disso é você saber dizer o que você tem e para que você tem. O para que aqui conectado com o projeto de vida. Legal. Acho que já faz
talvez 6, 7 anos, né? Que a gente está junto. Se eu não me engano. Não lembro exatamente quando que começamos, mas... acho que uns 7 ou 8, acho que é bem por aí. Legal. Mas já faz bastante tempo que eu te ouço falar sobre tesouro, sobre título de tesouro. Agora, assim, as coisas mudam, né? Sempre, né? Economia... Engraçado que parece que a economia sempre esteve em crise, né? Eu estava pensando, será que eu falo com ele se está rolando uma crise ou não? Questão da Europa, dos Estados Unidos e tal. Será que eu falo sobre isso? Mas engraçado, faz tanto tempo que eu ouço falar sobre crise, né? Que parece que a gente sempre esteve em crise. Agora, a economia, ela se comporta de maneiras diferentes em momentos diferentes. Hoje, mesmo com tudo que está acontecendo atualmente, você continua firme no tesouro? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, né? Algumas coisas são essenciais e mudam pouco, né? E existe também o versículo bíblico que diz que não há nada de novo debaixo dos céus, né? Então a gente está encharcado por uma cultura que parece que a todo tempo existe muita inovação, e ela existe de fato, e eu celebro que ela existe. Eu adoro coisa nova, né? Eu sou early adopter de tudo que vem, né? Mas se a gente realmente para criteriosamente pensar e refletir, a gente continua acordando, a gente continua tomando um café da manhã, a gente continua indo para um trabalho, a forma muda, né? Depois a gente continua almoçando, a gente continua casando, a gente continua tendo os filhos, as formas vão mudando, né? E o tesouro, né, existe um nome que chama taxa básica de juros, ela é básica, não é porque ela é básica, chama taxa básica de juros porque ela é a base para todas as demais, ela é a base para tudo. Então você pode inventar novas emissões privadas com as letrinhas que a gente quiser, LCIs, LCAs, CRI, CRA, debênture incentivada, letra de crédito, for que seja. Todas elas, para serem compostas de alguma maneira, vão olhar para quê? Qual é a taxa básica de juros, que me dá a base para tudo isso. Notem que finanças, de alguma forma, é uma manifestação oriunda da economia. Então, a gente quer entender muito sobre o mercado financeiro. A gente deveria estar tentando entender um pouco mais sobre os fundamentos econômicos. E lembra que antes da palavra econômico vem fundamento. E fundamento não muda tanto. Você vai criar uma casa. Eu quero decorar minha casa diferente, eu quero mudar a parede. Você não vai querer fazer o fundamento da tua casa a cada 5 anos. Você vai querer fazer ele que ele fique lá por 50 anos, por 60 anos, talvez para o resto da vida. Né? Então, o fundamento não muda, tesouro é fundamento. Muito bom. Legal. Eu tenho uma dúvida interessante. A gente sempre escuta, né? Acho que, pelo menos, escutei muito isso na minha família, que não é só... E você também na sua, né? Porque até eu escuto. Não é sobre só o quanto você ganha, mas é o quanto você guarda, né? Sim. E é claro que para quem está numa condição mais difícil, né, tendo que pagar ali as contas muito apertadas, é difícil, mas para quem já tem ali, né, uma sobrinha, tem um percentual ideal que a gente deveria estar guardando? Eu acho que tem uma maneira diferente da gente enxergar isso. Primeiro, eu vou ter que fazer uma provocação para depois eu propor, talvez, uma fórmula. Porque tem aquela história, né? Devo guardar 20% de tudo que eu ganho? A questão é ninguém sabe, né? 20. Não, mas por que não é 19,8? Ou 20,4? De onde saiu isso? Né? E a questão é que ninguém sabe. Aí tenta... Não, faz o seguinte, pega 100 anos, tira a sua idade, depois você vê quando você tem que... não tem nenhum fundamento, né? Mas para a gente tentar propor uma fórmula, que eu acho que ela é minimamente melhor fundamentada, antes uma provocação. Né? Imagina o seguinte, independentemente de quanto a gente ganha, tá? Mas ganha-se um dinheiro X. Né? E vamos dizer que o primeiro desafio, a primeira fronteira, não é a fronteira ideal, é o primeiro desafio, seja investir 10% do que se ganha. Só que a pessoa vira para você e diz, é impossível. Você não está entendendo. Eu estou devendo. Fazer isso, né? Para com essa conversinha de ter que poupar 10%. Vem viver a minha vida, vem viver a minha realidade. Eu falo assim, tá bom, vamos imaginar o seguinte. Ou você trabalha para alguém, ou você é empresário, mas você tem alguma fonte de renda, que tudo bem, tem um mês que pode estar melhor, tem um mês que pode estar um pouco pior, vamos tentar ver a média dos últimos tempos. E aí existe um decreto, tá?
nacional e as fronteiras estão fechadas. Então não vem que sair dentro, daí eu saio do país. Não, você tem que ficar aqui dentro. Tá? E vão te dar 2 opções. Opção número 1, né? João, Maria, a partir de amanhã, você vai ter 0 renda. 0. E a economia está difícil, o mercado está complicado. Nós vamos assim, não, tudo bem, eu vou para outro lugar e eu vou me recolocar rapidinho. Você sabe que se você tem choque de realidade, a coisa está complicada. 0. A partir da manhã, 0. Ou você tem uma outra opção. A partir de amanhã, você só vai ganhar 90% do que você ganhava até hoje. O que você escolhe? 90%. Mas calma aí, não dá para viver. Você falou que era impossível. É impossível. É impossível viver com 90. Lembra? Não dá para guardar 10. Portanto, é impossível viver com 90. O problema é que a gente é muito bom para reagir. A gente deveria ser melhor para agir. Só que para agir, a gente tem que pensar. E eu sei que muitas vezes o convite para o pensamento parece que ele vai na contramão da ação, mas não. Né? A presença do pensamento vai na direção da efetividade. Eu acho que a gente não tem que ser mais produtivo, a gente tem que ser mais efetivo no que a gente faz. E para a gente ser mais efetivo, a gente tem que pensar: o que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito com o meu trabalho? O que eu tenho feito com o meu tempo? O que eu tenho feito com o meu dinheiro? Então, talvez essa é de fato, a primeira provocação que a gente faz. E no que tange a fórmula, talvez o ideal não seja essa de gastar, de poupar 10, 20 ou 30. Seja, que tal a gente, então, pegar o que a gente ganha, entender, poxa, eu tenho que investir tanto para chegar onde eu quero chegar. E quem vai dizer isso são as pessoas que são, digamos, no nosso contexto aqui, são os clientes que dizem, olha, então a gente tem toda uma fórmula, toda uma mecânica, toda uma matemática para... Então, se você quer se aposentar daqui a X tempo, com tanto, o que você tem que investir por mês agora é isso. Para a formação dos seus filhos, para as viagens que você quer fazer. Ah, mas não cabe tudo. Ok, se não cabe tudo, a gente vai ter que alinhar a expectativa. Né? Que esse talvez seja o principal trabalho que a gente faça. Né? Porque o que acontece quando a gente tem essa expectativa e atingir esse resultado? Frustração. Não é? E o que chama frustração, com mais frustração, com mais frustração, a gente fica meio depressivo, ansioso. Não é? Só que o problema, na minha visão, não é que a gente não está chegando no resultado, é que a gente não pensou e conversou sobre qual é a verdadeira expectativa. Então a gente sempre está frustrado, a gente está criando a própria frustração. Né? Então, se a gente alinha bem uma expectativa, não dá para se aposentar com 60, vai ter que ser com 70. I'm sorry, sinto muito. Papo entre maduros, entre adultos. Eu sempre pago o preço que o adulto tem que ser tratado como adulto. Né? Não vai dar. Vai ter que ser, não vai dar para fazer uma viagem por ano. Vai ter que ser a cada 3 anos. Não vai dar para trocar de carro a cada 3. Vai ter que ser a cada 6. A gente tem conversas maduras com as pessoas e as coisas se encaixam. Né? E ao se encaixarem, então, acho que a fórmula mais sadia é: você ganha, você investe e aí você gasta 100% do que sobra. Ao invés de você poupar X% do que você ganha. Você gasta 100% do que sobra, mas depois que você investe. Antes, então, você acaba investindo. Ah, mas não cabe. Bom, temos um outro desafio aí, que é o quê? A gente vai ter que fazer renúncias. A gente vai ter que cortar algumas coisas. Vamos ter que ter conversas na direção da maturidade. Então, é muito menos sobre dinheiro e é muito mais sobre maturidade o que a gente acaba convidando as pessoas a fazer. E o comportamento, né? Porque... sem dúvida. Isso acaba sendo central. Né? Excelente. Pergunta do Made in Brasil. Estou super curiosa. Como é que você está? Dá tempo do Dá tempo, com certeza? Claro. Tá. A última pergunta é, né, que a gente sempre traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que elas possam deixar rastros. Né? Tá bom. No caso do André Novaes, né, a gente sabe de muitas coisas que são importantes, né, e que são fundamentos, né, para qualquer pessoa que queira construir grandes resultados. Agora, o que fez do André, né, o André, né, o que de fato te ajudou a construir um resultado acima da média em relação à atitude, habilidade que você desenvolveu? Uau!
eu acho que uma certa teimosia na direção, uma teimosia, talvez, e uma humildade de não escutar unicamente a minha própria voz. Uma teimosia e uma humildade de não escutar exclusivamente a minha própria voz. Profundo. O André né? A gente nem esperava uma resposta diferente. Você sai desse Eu não achei que episódio você fosse como? Eu não achei que ele fosse falar disciplina, determinação, resiliência. Né? Não dava para esperar isso do André. André, excelente. Queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Pela entrega. Muito obrigado. Adorei. Muito gentis. Adorei, muito obrigado. de verdade. De verdade. E às vezes a gente até discute, né? A gente faz uma coisa mais superficial, né? Que talvez seja a linguagem, né? Da maioria, né? Ou a gente tenta desenvolver assuntos com maior profundidade. E, sinceramente, um dos meus episódios favoritos. Imagina. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito gentis, como sempre. Eu que agradeço. Até. Valeu. Obrigadão de coração. Com vocês, André Novaes. Imagina. André, só vamos deixar a empresa dele aqui para as pessoas. Desculpa. Imagina. A gente pode deixar o link aqui na descrição. Legal. E vocês, para encontrar, acho que o seu talvez seja privado, né? Mas aí a sua empresa... lifefp.com.br. Perfeito, a gente deixa aqui na descrição. Muito gentis, obrigado. Obrigado, André. Valeu, eu que agradeço. Valeu, galera. Valeu, obrigado.